E se eu te dissesse que o seu passado e os seus traumas não têm absolutamente nenhuma importância para quem você é hoje? Parece absurdo ou até insensível, mas essa é a premissa de um dos livros mais revolucionários dos últimos tempos. Se você vive tentando agradar os outros, o problema não é a sua história, é a sua falta de coragem. O ponto de partida de hoje é um livro com um título que, por si só, já é uma declaração de guerra com a ansiedade social. A coragem de não agradar. Escrito pelos japoneses Ichiro Kishimi e Fumitake Koga, ele não é um manual de autoajuda comum. É uma imersão nas ideias de Alfred Adler, o gigante da psicologia que viveu à sombra de Freud e Jung, mas que guardava a chave para a verdadeira liberdade. E é exatamente isso que a gente vai investigar. Nossa missão é entender por que esse livro ressoou com milhões de pessoas. Vamos dissecar as ideias dele, que são à primeira vista bem radicais. Falam sobre trauma, felicidade e relacionamentos de um jeito que vira nosso senso comum de cabeça para baixo. A ideia é justamente essa: questionar o que a gente toma como verdade. O livro nos convida a repensar as fundações de como interpretamos nossas próprias vidas. Certo. Vamos começar pela estrutura, porque ela já é uma pista do que o livro quer fazer. Não é um texto acadêmico denso. É um diálogo no estilo dos clássicos gregos entre um jovem cheio de dúvidas e um filósofo que tem as respostas. É uma conversa que poderia ser a de qualquer um de nós com um mentor. O jovem é o nosso avatar. Ele faz as perguntas céticas e angustiadas que nós mesmos faríamos. E o filósofo é o porta-voz de Alfred Adler. E vale a pena a gente se deter em Adler por um momento. Ele estava lá em Viena, no início do século XX, junto com Freud e Jung. Eram os três grandes. O que me leva a uma pergunta. Se ele era um dos três grandes, por que a maioria de nós só ouviu falar de Freud e Jung? O que aconteceu com Adler? Essa é uma ótima pergunta. Adler começou no círculo de Freud, mas rompeu com ele por uma discordância fundamental. Enquanto Freud focava na etiologia, na ideia de que nossos problemas atuais são causados por traumas do passado, causa e efeito, Adler propôs uma psicologia baseada na teleologia, ou seja, no propósito, na finalidade. Ele acreditava que somos movidos pelos nossos objetivos, não arrastados pelo nosso passado. Essa ruptura o colocou em um caminho diferente, menos popular na época, mas cujas ideias se mostraram incrivelmente resilientes. Então, mesmo sem saber o nome dele, talvez a gente já tenha tido contato com as ideias de Adler. Livros como o clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas são, em sua essência, aplicações práticas da psicologia individual de Adler. Ele plantou sementes que floresceram por toda a cultura do desenvolvimento pessoal, muitas vezes sem receber o crédito. E este livro, A Coragem de Não Agradar, organiza essa filosofia em 5 noites de conversa, cada uma construída sobre a anterior. E a primeira noite já começa com uma ideia que, para ser sincero, parece um soco no estômago. Negue o trauma. Minha primeira reação ao ler isso foi: como assim? É a reação de todo mundo. Isso vai contra tudo que a psicologia popular nos ensina. Parece até um pouco insensível dizer isso para alguém que realmente sofreu. É uma reação perfeitamente natural e, na verdade, intencional. O livro quer nos chocar para quebrar nossas premissas. A frase-chave de Adler é: nenhuma experiência em si é a causa de nossos sucessos ou fracassos. A ideia não é negar que eventos dolorosos aconteceram, é negar o poder determinista deles sobre nós. Para Adler, nós não sofremos pelo choque da experiência, mas nós damos um significado a essa experiência para que ela sirva um propósito que temos hoje. Uau! Essa inversão muda tudo. Quer dizer que o foco não está no que aconteceu, mas no porquê de eu estar usando essa história hoje. Que tal um exemplo prático? Sim, o exemplo da garota que fica vermelha ao tentar falar com o rapaz de quem gosta é a visão freudiana de causa e efeito. Ela não consegue falar com ele porque fica vermelha. O rubor é um sintoma, um problema a ser resolvido, talvez ligado a uma experiência passada de vergonha. Essa é a lógica que todos nós usamos. Mas a lógica de Adler, a teleologia,
inverte completamente. Ele diria que a garota cria o rubor para atingir o objetivo de não precisar falar com ele. O propósito do rubor é servir como uma desculpa perfeita para evitar uma interação social onde ela tem medo de ser rejeitada. O rubor não é a causa da inércia, é a ferramenta. É a ferramenta que justifica a inércia. Então o rubor não é um problema fisiológico, mas uma ferramenta que ela usa. E se isso for verdade, isso se aplica a muitas das nossas desculpas do dia a dia, né? Eu não posso procurar um emprego melhor porque não tenho a formação ideal. Eu não posso começar aquele projeto porque o momento não é perfeito. Na visão de Adler, estamos usando essas razões para justificar o medo de tentar e talvez falhar. De repente, a responsabilidade sai do passado intocável e volta para o presente, para as nossas mãos. A pergunta muda de "o que me causou isso?" para "para qual finalidade eu estou usando esse sentimento ou essa condição?" Certo. Então, se a gente parar de usar o passado como desculpa, a responsabilidade cai toda no nosso colo. Isso exige uma boa dose de coragem, certo? É daí que vem o título do livro. A psicologia adleriana é, no fundo, uma psicologia da coragem. A infelicidade para Adler não é algo que nos acontece por causa do nosso passado, do nosso ambiente ou da falta de algo. A infelicidade é uma escolha que fazemos por falta de coragem para sermos felizes. E a ferramenta prática para exercitar essa coragem é o conceito mais libertador do livro: a separação de tarefas. Mas o que isso significa na prática? É surpreendentemente simples. A ideia é que em qualquer interação existem as minhas tarefas e as tarefas dos outros. A minha tarefa é o que eu penso, o que eu sinto, como eu ajo, tudo o que está sob meu controle direto. A tarefa dos outros é como eles reagem a isso. O que eles pensam de mim, se eles gostam ou não de mim, se aprovam ou não minhas escolhas. Isso é 100% tarefa deles. Se minha única preocupação é a minha tarefa e eu preciso ter a coragem de desagradar, como isso não me transforma em uma pessoa isolada e que não se importa com os outros? Essa é a contradição aparente que o livro resolve de forma brilhante. Tentar viver para satisfazer as expectativas dos outros, tentando controlar a tarefa deles, é o que Adler chama de uma vida de escravidão. Você entrega o controle da sua felicidade a um fator que é, por definição, incontrolável: a opinião alheia. Isso é libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Libertador porque tira um peso enorme das costas, o peso de ter que agradar todo mundo. Mas aterrorizante porque nos força a admitir que grande parte da nossa ansiedade vem de tentar controlar o incontrolável, a cabeça dos outros. A verdadeira liberdade vem ao reconhecer essa fronteira. Eu sou responsável pela minha conduta, mas não sou responsável pela interpretação que o outro faz dela. Isso não é egoísmo, é clareza. E é a base para relacionamentos mais saudáveis, porque você para de tentar manipular ou controlar a reação do outro e simplesmente age com base nos seus próprios valores. As palavras-chave aqui são responsabilidade e coragem. Ok, então essa separação de tarefas me liberta da necessidade de aprovação, mas ainda pode parecer uma filosofia muito individualista. Como será que isso se concilia com a vida em sociedade? E é aí que entra a segunda grande virada do livro. Ao mesmo tempo que Adler nos dá essa responsabilidade radical, ele nos insere em um contexto coletivo profundo, mas de uma forma inesperada. Ele nos pede para abandonar completamente a ideia de que a vida é uma competição. Isso é lindo na teoria, mas o mundo corporativo, as redes sociais, tudo é estruturado como uma competição. Como a gente aplica essa ideia de companheiros de jornada quando a vaga de emprego é uma só, ou quando todo mundo está disputando por atenção online? A proposta de Adler é uma mudança de eixo. Em vez de ver a vida como uma linha vertical, onde as pessoas estão acima ou abaixo de nós, devemos vê-la como um plano horizontal. As pessoas não são nossas rivais, são companheiras de jornada. Elas podem estar mais adiantadas em algumas áreas e nós em outras, mas estamos todos caminhando no mesmo plano. A única comparação válida é com quem eu era ontem. O objetivo não é vencer os outros, é buscar a autossuperação, uma mudança de uma mentalidade de hierarquia para uma de companheirismo. E é aí que encontramos a felicidade.
É o que o Adler chama de sentimento de comunidade. A felicidade, para ele, é a sensação de que estou sendo útil para alguém, de que estou contribuindo para a comunidade. A comunidade adleriana não é só o seu círculo imediato. Inclui todas as pessoas, o país, a humanidade, todos os seres vivos e até objetos inanimados. Estende-se do passado ao futuro. É bem abrangente. A pergunta-chave que devemos nos fazer é: o que eu faço, por menor que seja, agrega valor a esse todo? Ao encontrar um sentimento de contribuição, você desenvolve um senso de valor próprio que é inabalável porque não depende do feedback de ninguém. Vem de dentro, da certeza da sua utilidade. É uma perspectiva realmente ampla. Passamos de uma análise quase micro da psicologia do indivíduo para uma visão macrocósmica do nosso lugar no universo e como juntamos tudo isso no dia a dia. O livro amarra tudo com uma metáfora final, que é talvez a mais poética de todas. A vida não é uma linha reta com um destino final, uma jornada, mas sim uma dança. Pense nisso. Quando você dança, o objetivo não é chegar a algum lugar no salão. O objetivo é o movimento em si, a alegria de cada passo vivido a cada momento. Assim é a vida para Adler. Não é uma jornada para alcançar uma meta distante no futuro, tipo aposentadoria, sucesso, etc. A vida é uma série de agoras, de momentos presentes. O passado já foi, o futuro não existe. O único palco real que temos é o aqui e agora. E isso vai direto ao coração da nossa cultura de produtividade e planejamento excessivo. Estamos sempre focados em chegar lá e esquecemos de estar aqui. A metáfora da dança sugere que a realização está no processo, não no resultado final. Adler sugere que a gente coloque um holofote denso no agora, porque é o único momento que de fato possuímos. E é importante fazer uma ressalva. Essa filosofia, por mais otimista e empoderadora que seja, pode ser muito difícil de internalizar para alguém que está no meio de uma depressão profunda ou de um sofrimento agudo. Não é uma pílula mágica. Não se pode simplesmente dizer a alguém em dor profunda para dançar o momento presente. É preciso nuance. A filosofia serve como um exercício, um convite para gentilmente questionar. Onde está minha atenção agora? No passado, que não posso mudar? No futuro, que não posso controlar? Ou existe um pequeno passo, uma pequena dança que eu posso fazer? Ok, vamos recapitular a jornada que fizemos aqui? Começamos com ideias que parecem virar tudo de ponta cabeça. Que o passado não nos defina, mas sim a história que escolhemos contar sobre ele. Que a liberdade verdadeira vem da coragem de desagradar e focar apenas na nossa tarefa. E que a felicidade não está em competir, mas em contribuir. E que a vida não é uma corrida frenética em direção ao objetivo, mas uma dança para ser apreciada a cada momento. É uma filosofia que devolve o poder e a responsabilidade para o indivíduo de uma forma radical e, para muitos, libertadora. E o que a gente faz com os sentimentos negativos que inevitavelmente surgem, como a raiva, a insegurança? Será que a gente só ignora e continua dançando? Pelo contrário. Na visão adleriana, essas emoções não são inimigas a serem suprimidas. Elas são sinais, bússolas. O sentimento de inferioridade, por exemplo, não é uma maldição, mas o ponto de partida para a busca da superação. A raiva pode ser um catalisador para a mudança. São ferramentas que, se bem compreendidas, nos ajudam a ajustar os passos da nossa dança, o que nos deixa com um pensamento final para refletir. Se a felicidade não depende da aprovação dos outros e nem da ausência de sentimentos negativos, qual é o próximo passo que a nossa dança pessoal nos convida a dar, exatamente aqui e agora? Se você quer entender melhor isso, que tal fazer a leitura da obra completa? Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário com o melhor preço e longe de golpes lá na Amazon para te ajudar. Até mais.